Teve um tempo, não muito distante, que a palavra austeridade tinha caído no uso e abuso das autoridades econômicas e políticas. Não por gosto, mas por necessidade. Necessidade que bateu a porta do Amazonas em 2023. A determinação do chefe do Executivo Estadual foi explícita. Abre aspas, é necessário fazer ajustes. Fecha aspas. Entre esses ajustes, a contenção de gastos em diárias, horas extras e tantas outras medidas austeras. O secretário de Administração do Governo do Amazonas, Fabrício Barbosa, está aqui ao meu lado. Eu começo lhe perguntando, secretário, conseguimos? Conseguimos em boa parte, né? Demos uma melhorada muito nos nossos gastos, na verdade cortamos os excessos, era uma grande necessidade disso. O governador Wilson Lima sempre nos pediu desde o começo do governo, né? Sempre levou isso como política dele, que os nossos gastos deveriam ser efetivos, e aí diante dessa situação econômica financeira que o Amazonas vem enfrentando a partir do ano passado, que não é uma realidade só do Amazonas, né? É uma realidade nacional. Nós conseguimos aí diminuir alguns gastos, né? Principalmente os que estão relacionados aí à questão que são gerenciados pela SEAD, né? Em alguns casos, mas reduzimos bastante. E aí nós temos um trabalho ainda que precisa ser mantido, precisa ser feito para que a gente possa conseguir equilibrar as contas, porque o nosso cenário não mudou, né? O cenário econômico não mudou. Então nós temos aí boas perspectivas de melhora para os próximos meses, para os próximos quadrimestres, mas diante disso a gente precisa ainda manter o nosso controle de gastos para que a gente possa, primeiro, arcar com nossos compromissos que ficaram relacionados ao ano passado e que a gente possa realmente cumprir os nossos compromissos desse ano e que a gente possa aí realmente entregar à população o que a gente precisa entregar, que são as políticas públicas. E o governador recentemente prorrogou esse decreto que ele tinha assinado lá em agosto do ano passado, que era um decreto que pedia economia, pedia menos gasto por conta daquela possibilidade de uma menor arrecadação, e isso veio se confirmando. O senhor, fazendo aqui um paralelo, até um comentário que preciso do senhor, o senhor acredita que isso é natural para todos os estados? O senhor já falou em parte disso, mas em especial, tivemos eleição, mudança de governo, renovação de governo no caso do estado. O ambiente econômico sente isso e às vezes de forma negativa? Influencia, né? Todo o cenário, todas as questões influenciam. A gente teve um problema sério, teve a questão como você falou, a questão apesar de nós termos vindo para a reeleição, né? É um novo governo, né? É um novo governo, é uma nova composição, são novos desafios, novos projetos, e aí, obviamente, isso impacta. E nós temos a questão da economia mundial, que impacta diretamente nisso também. Nós temos alguns problemas nacionais, que algumas, acho que até o secretário Alex já comentou isso com você em algum momento, né, de algumas decisões que foram tomadas, que diminuíram, na verdade eles não diminuíram, eles acabaram com algumas arrecadações dos estados, né, então isso prejudicou muito os estados. Energia, comunicação e afins. Isso, Então, assim, a gente teve que readaptar isso de alguma forma, porque você tinha uma previsão. De certa forma, o governo federal também deixou de arrecadar e, automaticamente, ele diminuiu o repasse, né, do FPE, do Fundo de Participação dos Estados. E aí a gente, obviamente, tinha uma perspectiva de arrecadação que não se cumpriu. A partir desse momento, você começa a ter que ajustar, né, os seus gastos diante disso. Então, projetos começam a ser reduzidos, você começa realmente a ir ali e cortar realmente onde tem o excesso, vamos dizer assim. Mas eu tenho falado já há algum tempo, até por conta com outro secretário de administração do país, que a gente vai falar isso um pouco depois aqui também, sobre a realidade do país, e que a gente entende como gestor público que isso é uma realidade que veio para ficar. Aquele tempo de bonança, onde nós tínhamos arrecadações, né, isso não vai se repetir mais. Nós teremos melhoras econômicas que isso vão, obviamente, influenciar na execução, né, e tudo mais. Mas nós sempre teremos que trabalhar dentro de limitações econômicas e financeiras. Essa é uma realidade que o gestor público tem que lidar daqui para frente. E aí já dizia meu pai, que era um homem de 45 anos de serviço público, e a minha mãe também, que ser gestor com dinheiro é fácil, né? Ser gestor sem recursos é outra história. E aí começam os projetos, né, e as soluções que precisam ser dadas para que a gente possa diminuir. Entre elas, obviamente, todo mundo sabe que é a questão de implementações tecnológicas, de ferramentas tecnológicas, de revisões de processos. Eu falo muito na SEAD que uma frase que eu não permito lá, é que sempre foi assim,
gente precisa sempre questionar por que nós estamos fazendo a coisa daquele jeito. Quando a gente pega o bonde andando, geralmente tem esse discurso. Síndrome de Gabriela, que chamam, né? Eu nasci assim, aquelas que o pessoal brinca. Então, se tem essa realidade que a gente está mudando. E essa realidade, esse cenário que tem nos colocando desde o ano passado, tem mudado a cultura também. Né? E cultura você se muda com o tempo, você não muda da noite para o dia. Então, assim, eu acredito que esse cenário influencia, como você falou, de política, questões econômicas e tal, mas eu acho que é um cenário que ele veio para ficar. Eu acho que a partir de agora, todos os governos, não só os entes estaduais, como os entes municipais também, terão que ser mais efetivos nos seus gastos. Né? Porque nós temos aí um crescimento constante de folha de pagamento. Quanto é que está a nossa hoje? A folha de pagamento hoje, o Estado está por volta de 560 milhões. Né? O Estado paga de folha de pagamento hoje dos ativos. Mês, tá? Sem contar os inativos. Então, que são os aposentados. Então, nós gastamos aí, nossa folha está aí perto de 12,7 bi ano. Então, assim, é um custo muito grande e aí a própria realidade do país vem mudando, porque nós éramos um país de pessoas jovens, estamos migrando para um país de pessoas mais velhas. Nós estamos envelhecendo mais, envelhecendo melhor. Isso é legal, isso é muito bacana, mas isso influencia diretamente na Previdência. Do ponto previdenciário, isso é um previdenciário. O que acontece aqui, nós já tivemos algumas reformas ao longo do tempo, mas preteritamente, os servidores que entraram antes dessas reformas, eles ainda são bancados pelo fundo financeiro, ou seja, o Estado precisa bancar todo mês para que esses servidores recebam a aposentadoria dele. Então, assim, um desafio grande é você manter um equilíbrio fiscal e econômico para você manter a folha de pagamento em dia, né, que essa é uma prioridade 00 do governador Wilson Lima, ele sempre disse isso desde o começo, essa é a prioridade dele, tanto que nós fomos um dos poucos estados do Brasil que não atrasamos folha de pagamento nem em época de pandemia. Né? Pra você ter uma ideia, ano passado ainda, esse ano nós pagamos folha de pagamento, 13º, pagamos tudo como tinha que pagar. 13º para muitos estados até hoje. É isso que eu ia dizer agora. Tem estados que não pagaram 13º, estão pagando parcelado a partir de dezembro agora. Então, assim, para você ver como nós temos um compromisso muito grande com isso. Isso só é possível porque a nossa preocupação desde 2019 com a questão fiscal e econômica é muito rígida. Então, assim, nós sabemos dos nossos compromissos, nós sabemos do que precisa ser feito, mas a gente precisa agir com parcimônia, precisa agir com responsabilidade. Porque não adianta a gente sair dando aumento para todo mundo, sair regularizando todo mundo, e daqui a um ano e meio a gente não conseguir pagar a folha de pagamento. Isso deve ser um pleito que o senhor deve receber na sua porta lá quase que diariamente, hein? Sim, todo dia. E qual é a resposta que tem que ser dada nesse momento, olhando para dados, né? Olhando para números? Nós somos um governo, na verdade, muito aberto, né? Nós gostamos muito de rechaçar essa questão de que não há diálogo no governo. Existe muito diálogo no governo. Nós recebemos, os secretários recebem. Tem algumas coisas, obviamente, que você escala para outros níveis, como Casa Civil e Governadoria, mas que precisam passar pelos secretários da pasta em algum momento. E nós jogamos muito aberto com números. Então, todas as categorias que sentam conosco para conversar, nós mostramos os números. E é o que é importante e relevante de dizer, que eu falo. Nós não tentamos entrar numa discussão de relevância e importância daquela categoria. Porque nós, como Secretaria de Administração, entendemos que todos os servidores e todas as categorias são de extrema relevância para que a máquina possa rodar. Nós somos uma engrenagem. Então, assim, a polícia tem a sua importância, a saúde tem a sua importância, a educação tem a sua importância, o sistema de sustentabilidade, do agro tem a sua relevância gigantesca, né? Só que todos têm a sua relevância para que a gente consiga fazer a máquina funcionar. E aí nós não podemos, então, assim, o nosso jogo de cintura é justamente esse, ter que dar para um para poder liberar para outro. Então, assim, a gente sempre trabalha em números e questões orçamentárias. Então, a gente chega com eles e fala, olha, esse mês nós temos um decreto de contingência, não há o que se falar, mas vamos conversar. Qual é o pleito? O que você precisa? Nós temos uma pendência isso. Ok, o que você prefere? Qual é a tua proposta? Vamos tentar conversar dessa forma e a gente vai chegando, né, através do diálogo, no consenso. Hoje, a gente enfrenta uma realidade que é realmente não ter recurso, né, para implementar, mas o governador Wilson Lima, ele nunca deixou de olhar para isso. Tanto que eu sempre repito nos lugares que eu vou para falar. Ele regularizou database, né? Database é aquela recomposição que tem por direito na Constituição, inflacionária, desde 2015, quando ele entrou. Então, ele regularizou isso, né? Fez alguns planos de carreiras de algumas categorias, e aí nós deixamos aí pendentes a partir de 2021, porque foram anos mais complicados por conta de pandemia, e 22 é um ano muito complexo, porque é um ano que a inflação foi acima de 2 dígitos. Então, assim, você imagina aí jogar
10% ou 15% ou 20% em cima de uma folha de 560 milhões mês, que isso influencia direto. E assim, o que é importante dizer também é que a database ela não incide apenas nos ativos, ela incide nos inativos também, porque tem paridade para isso. Então, toda vez que eu dou uma database para determinada categoria, ela incide na remuneração dos ativos e dos inativos também. Então, o impacto é dobrado, né, para isso também. Então, assim, é muito alto o impacto que a gente tem para isso. Então, precisa ser feito com parcimônia, justamente com o que eu falei anteriormente. Não adianta, o governador, tenho certeza que ele gostaria de dar absolutamente tudo, porque isso é uma pauta dele. Mas, se nós fizermos isso de uma maneira, né, desgovernada, descontrolada e sem responsabilidade, daqui a 6 meses, 1 ano, nós não estamos pagando a folha de pagamento do Estado. E nós temos exemplos de outros estados que fizeram isso em algum momento e tiveram problemas, né? Realmente quebraram, faliram. É uma realidade. Bom, passa pela sua secretaria do ponto de vista o ajuste econômico para estar de olho diante nos números que o Estado pode estar tendo de despesa, mas passa também pela sua secretaria a resposta para isso, que o senhor começou a falar em parte na sua segunda resposta, que é o fato da tecnologia. A capacidade de investimento ela é baixa do Estado, baixa ou quase nenhuma, por conta do ponto de vista de arrecadação, por conta da despesa que se tem. Agora, quando se tenta encontrar possibilidade de reduzir custos para você ter um melhor aproveitamento de recursos, isso também influencia no dia a dia das secretarias, no dia a dia do servidor público, na otimização de tempo e de despesa. E vocês têm uma escola dedicada a isso, né? Tem. A gente tem a ESASP, né, que é a Escola de Aprimoramento do Servidor Público, que visa capacitar cada vez mais os servidores para que a gente possa, obviamente, prepará-los cada vez mais para que eles possam entregar serviços de qualidade ao cidadão. O objetivo da ESASP é basicamente esse. Nós temos um projeto esse ano de reformular a ESASP, para criar trilhas de aprendizado em determinadas áreas do setor, principalmente do setor administrativo, para que a gente possa, obviamente, equalizar o conhecimento da máquina, da área administrativa da máquina, para que a gente possa ser mais efetivo e eficaz em compras, por exemplo. Né? Os processos de compra sejam processos melhores elaborados. A gente possa dar celeridade nesses processos também. Porque a economia ela não passa só na redução, ela passa por dentro de processos também. Então, se você tiver um processo de compra padronizado, onde ali está tudo certinho e esse processo não leve muito tempo e não traga prejuízo para o Estado após uma contratação, isso é uma economia, isso é um ganho que o Estado tem, que não é mensurado geralmente, né, em valores quantitativos, mas é uma economia para o Estado também. Então, nosso objetivo com a ESASP é justamente esse. A questão da tecnologia ela é primordial, né? Ela é uma ferramenta, como qualquer outra, e aí a gente entende que, nós entendemos na verdade que ela hoje é o mecanismo que vai impulsionar, né, essa melhora da efetividade, né, da máquina pública. Só que antes da tecnologia a gente tem que falar sobre mudanças de processos. O servidor público precisa entender o que ele faz, né? Ele precisa entender passo a passo o que ele faz para que a gente possa entender e sistematizar isso de alguma forma. Então vamos dar um exemplo aqui. Nosso projeto, vamos dar um exemplo que já é uma realidade no Estado, que trouxe uma economia substancial. Desde 2020, no ano da pandemia, nós implantamos o processo eletrônico de documentos. Antes os processos eram físicos e hoje os processos são digitais. Nós implantamos em 2020, nós vamos agora para 4 anos, acho que em março agora faz 4 anos de implantação. Nós temos um número aproximado de 170 milhões de páginas digitais. Essas 170 milhões de páginas digitais, se a gente fizer uma correlação, foram 70 milhões de páginas que deixaram de ser impressas. Num cálculo, em média, de uma impressão preto e branco a 0,25, a gente tem aí uma economia em 4 anos de cerca de 42 milhões de reais. Olha só. Então, o Estado tem uma economia substancial com a implementação de uma ferramenta tecnológica. Essa é uma economia direta que a gente tem a isso. Dentro desse mesmo processo, do processo que a gente tinha um outro custo, que era o custo que nós tínhamos de veículos e motoristas e carros específicos só para tramitar processo no Estado. Isso foi reduzido. Então, é outra economia que o Estado teve com isso também. Aí tem a questão da sustentabilidade, que é uma pauta importante, que a gente, como Amazonas, obviamente, nunca vai estar fora disso, a gente tem que estar no topo disso. A gente faz aquele cálculozinho lá, que para uma árvore, ela consegue gerar 10 mil páginas, né? Então, a gente teria aí 17 mil árvores que deixaram de ser cortadas por conta de um sistema de processo eletrônico. Aí, sem contar na segurança, celeridade, transparência que todo esse processo eletrônico traz.
Aí você consegue identificar hoje muito mais rápido, você consegue identificar onde está um processo, você tramita melhor um processo. Transparência é algo que está dentro do escopo de vocês, Perfeito, da secretaria de vocês. E isso, a poucos toques no computador, você consegue acessar e isso facilita para quem? Para o cidadão que está de olho nas contas, facilita para a gente que é jornalista, que é curioso, que está olhando ali, mas facilita para vocês que estão todo o tempo olhando e entendendo o nível de custo de todos esses processos. E a gente tem um custo, por exemplo, tem um custo administrativo daquele processo. Quanto tempo aquele processo roda dentro de uma secretaria? Né? Por exemplo, a gente tem um processo de pagamento especificamente. Né? Se aquele processo demorar muito a rodar dentro de uma secretaria, ou se ele ficar muito tempo dentro de um setor, especificamente, nós, por exemplo, se for um processo de pagamento de contratação de pessoal, eu tenho um prazo para pagar o INSS, depois da nota emitida. Então, se aquele processo começa a demorar muito, eu perco o prazo de pagamento e o Estado passa a pagar a multa. E aí o gestor da pasta vai ser penalizado por aquela multa. Às vezes é R$40, é uma besteira, mas se você for somar dentro do Estado, todos os meses, então isso melhora também. Porque a partir desse momento eu consigo, como é eletrônico, eu consigo ter dados e informações, que é uma coisa que a Secretaria de Administração está fazendo agora, que é criando painéis BI, né, puxando informações do Estado, de sistemas e tudo mais, para disponibilizar isso para as secretarias, para que elas possam olhar dentro obviamente do seu cenário, o que está ali impactando, onde é que está gargalando determinado tipo de processo. A gente começou essa conversa, e caminhando para o fim, secretário, o senhor dizendo que, falando da realidade dos outros estados. O senhor é presidente do Conselho Nacional dos Secretários de Administração. É um biênio, né, o mandato lá. Termina agora. Novembro desse ano. Novembro desse ano. Quando a gente olha para o Amazonas e olha para os outros estados, o senhor, em parte, deu a resposta de que a gente caminha bem fazendo o dever de casa. Mas a realidade não é bem essa, né? E às vezes estados vizinhos, estados que, teoricamente, têm uma arrecadação infinitamente maior que o Amazonas. Vamos falar do Rio de Janeiro, por exemplo. O que o senhor acredita que a realidade do país daqui para frente, para 2024, o que o senhor tem sentido dos seus colegas secretários? Sabe que é uma coisa bem interessante, assim, eu quando acendi fui eleito, né, como presidente lá, e é legal ter alguém do norte, né, ocupando um cargo desse, uma posição dessa, porque o CONSAD ele está junto com o CONCEFAZ dentro das discussões principais ali de gestão pública no país. Então, assim, a gente vem conversando muito já há bastante tempo. Tudo que nós estamos conversando aqui, como é que a máquina pode ser mais efetiva e mais eficaz? Fala-se muito em máquina enxuta. O que é a máquina enxuta? Né? Na verdade, assim, o objetivo de uma gestão pública não é economizar, tá? Para deixar bem claro isso, é que todo o recurso que ela recebe, ela empregue e isso volte em forma de serviço de qualidade para o cidadão. Então, a gente tem que ser efetivo e não econômico. Né? Obviamente temos situações como essa que precisam reduzir, mas é sempre trabalhar na efetividade, ser mais efetivo para que a gente consiga entregar mais. Então, alguns pontos, né, que são os pontos principais da Secretaria, assim, o Amazonas está bem em alguns pontos relacionados a alguns estados, mas está atrás em alguns outros. E é isso aí que é um grande papel do CONSAD, que é um grande papel dessa minha gestão desses 2 biênios, é justamente que o CONSAD seja um articulador junto ao governo federal para que a gente possa diminuir essas assimetrias entre os estados. Então, uma decisão que foi tomada pelo governo federal, uma determinada lei que diz que, por exemplo, vai criar uma determinada regra para a gestão de patrimônio, ela tem que ser analisada primeiro pelo colegiado, como o CONSAD, para nós entendermos as especificidades de cada estado. Sim. Porque geralmente você vem de cima para baixo você não consegue disseminar, então geralmente já começa natimorto, né? Então não funciona. Sim. E aí o CONSAD tem esse papel. O que nós vemos hoje? É isso, a gente precisa trazer efetividade. O CONSAD tem trabalhado para isso, ele tem pego algumas pautas, que são muitas, né, algumas pautas específicas, para trabalhar juntamente com o governo federal, para que a gente possa reduzir custos dos estados, para que a gente possa ser mais efetivo nos estados e para que a gente possa evitar problemas que estão aí na nossa porta para serem resolvidos. Folha de pagamento é um problema generalizado de todos os estados. Todos os estados estão ali, né, se não estão acima do limite prudencial, LRF, estão ali para baixo, o Amazonas já teve no limite prudencial, hoje está abaixo, por conta dessas questões aí das ações austeras que nós tivemos, de controle e tudo mais, vamos trabalhar ainda mais nisso, mas a gente vem trabalhando isso porque nós temos uma projeção que se
a estrutura de pessoal do país, de contratação do país, que é uma estrutura antiga, que é uma metodologia antiga, continuar desse jeito, daqui a um dos próximos anos os estados não vão conseguir mais pagar a folha de pagamento. Então isso vai gerar um caos. E aí já tem uma iniciativa bem interessante do MGI. O MGI é o Ministério de Inovação do Governo Federal. Ele funciona como uma grande secretaria de administração, né? Ele é a secretaria que vincula com toda a secretaria do Estado. Eles vão fazer um concurso unificado agora, não sei se você viu, Sim. que é uma ideia muito interessante, aquele que eles vão fazer, para tentar unificar as carreiras e tentar fazer uma coisa só. Essa é uma das ideias. E o CONSAT tem participado diretamente e vai começar mais fortemente agora na reforma administrativa do Estado, que foi uma reforma que tentou tramitar no governo passado, mas ela, voltando ao que eu falei antes, ela foi uma proposta que foi feita sem diálogo. Então eles conversaram lá em cima achando da forma que podia ser feita e muita coisa ali não se implementa. E muita coisa vai dar problema. A realidade é outra, né? A realidade é outra. Tanto que nós pegamos a minuta de lei, a gente como CONSAD, né, criamos um grupo especial, porque a vantagem do CONSAD é esse, que eu consigo criar grupos de trabalho, pego o analista de todos os estados para discutir determinado assunto. E ali sai uma nota técnica, sai alguma coisa importante. Nós criamos ali uma nota baseada no que era a PEC 32, se não me engano, acho que é a PEC 32, que era o projeto de lei de reforma administrativa, e vimos que muita coisa ali não funciona. E botamos uma sugestão para o MGI em cima, e a partir de fevereiro agora nós vamos ter uma reunião em Brasília com o MGI para começar a definir algumas coisas aí, para realmente a gente começar a trabalhar os estados aí de forma mais unificada, né? A gente conversar todo mundo aí da mesma forma, porque nós temos consciência do seguinte: tem determinados assuntos que os estados não têm força de tratar só. Então a gente precisa se unir e precisa do governo federal para que isso possa dar encaminhamento. Precisa ter abertura também. Precisa ter abertura também. Para finalizar, tem um tema que a gente até comentou aqui na prévia, secretário, que o senhor, em parte, começou a falar, que é o fato de que quando você economiza, você precisa economizar para ter um Estado mais efetivo, otimizado nos custos e tal. Mas essa capacidade de investimento, eu vou trazer para a realidade, para a nossa terra, aqui para o Amazonas, ela é muito baixa. A gente comentou sobre isso. E aí muito se critica, às vezes, a condição dos empréstimos que um Estado contrai. Isso significa que o Estado tem certidões negativas em dia. É assim que funciona com uma empresa, é assim que funciona com uma pessoa, é assim que funciona com o Estado. Significa que o Estado, mesmo com tudo isso, está dentro daquela responsabilidade necessária de arcar com as dívidas que contrai. Perfeito. Uma das situações que aconteceu ano passado, que é uma situação mais técnica, não sei nem se isso foi falado pelo secretário Alex em algum momento, mas assim, é que o ano passado, como nós diminuiu a nossa arrecadação e nosso gasto estava relativamente elevado, nós tivemos ali uma sinalização da STN, da Secretaria do Tesouro Nacional, dizendo que havia um desequilíbrio, né? A gente precisava começar a ajustar isso ao longo do ano. Esse tipo de aviso é o que você está conversando agora, é o que mantém o CAPAG, que a gente chama, né? O CAPAG, ele tem um nivelamento dentro dos estados, que é, se eu não me engano, é A, B ou C, acho que o Amazonas é B, se eu não me engano, que esse nível média, né? Esse nível de CAPAG que ele dá um nível de você ter credibilidade para contrair empréstimos. A pessoa fala assim, mas o Estado está emprestando muito. É importante dizer o seguinte, o Estado, já há muitos anos, há décadas na verdade, ele não tem recurso, não sobra recurso, né, da arrecadação para investimento, é muito baixo. Então o investimento do Estado é sempre através de empréstimos. Como você falou, como empresa privada, o importante é que esses empréstimos, essas dívidas, tenham um direcionamento correto, movimentem a economia e tragam um resultado, que isso esteja controlado. Então, assim, se as contas do Estado estiverem controladas, nós estaremos sempre numa capacidade de pagamento, sempre com as certidões em dia, e nós estaremos sempre fiscalmente ok, né, para não estar como outros estados que não têm nenhuma possibilidade de fazer absolutamente nada. Como o estado de Minas Gerais, por exemplo, que já vem há alguns anos tentando se recuperar. Mas é um problema sério que você tem. Então você entra numa espiral negativa, onde você não tem recurso para pagar salário, você não tem recurso para investir, você não tem recurso para absolutamente nada. Então, assim, o recurso que nós temos para recorrer é justamente esse. É buscar criar projetos que vão trazer resultados práticos, obviamente, dentro dessa estratégia que o governador Wilson Lima sempre pede para que a gente siga, né, essa diretriz que a gente siga, mas que quanto menos recurso do Tesouro nós utilizarmos, melhor. Porque nós estamos utilizando um recurso que é relativamente com juros um pouco bem mais baixos, que geralmente são empréstimos do Banco Mundial, BID, né, que são instituições que foram criadas para fomentar esse tipo de coisa. Tem fundo perdido. Sim. Então, assim, a gente consegue trazer esse. Então, uma das ideias que nós temos agora é justamente essa.
dentro da modernização, que vai ser um outro projeto aí de tornar a máquina mais enxuta, mas que na verdade assim, trazer mais economia para o Estado, mas principalmente trazer mais entregas efetivas de serviço para o cidadão, é o projeto que nós temos agora para implementar esse ano, que é o de plataforma de serviços digitais do Estado. Hoje nós temos aí alguns órgãos que são carro-chefe da digitalização, que é o Detran e a Cefaz, por exemplo, que você tem recursos lá de alguns processos, alguns serviços digitais que você recorre, principalmente o Detran, mas a ideia é nós ampliarmos isso até o final do mandato, né? Nosso objetivo é chegar a 100%, mas esse 100% ainda ele é complexo porque nós precisamos ainda entender quais são todos os serviços que as secretarias prestam. Nem todos vão poder ser digitalizados, alguns vão poder ser agendados e tal, mas a nossa ideia é implementar uma ferramenta onde o cidadão tenha um login único, que ele possa logar. A partir dali, ele ter essa jornada dele, ou seja, ele não vai mais buscar o serviço. Os serviços que são vinculados a ele vão estar vinculados a ele naquela plataforma e ao longo dos próximos 2 anos aí, e 6 meses, nós vamos implementar cada vez mais serviços digitais, diminuindo o custo do Estado, diminuindo o custo da máquina, sendo mais célere na entrega desse serviço, eficiente entrega desse serviço, tendo um controle maior na qualidade desse serviço, porque eu tenho uma relação mais próxima com o cidadão, eu diminuo fila, né? Então, assim, o ganho disso, alguns estados estão bem avançados nisso, o Amazonas está começando a implementar o dele agora, mas o nosso objetivo é fazer essa virada digital no governo do Wilson Lima, e aí quem vai capitanear isso hoje no estado vai ser a SEAD junto com a Sejusc, por conta do PAC, né, aquela que gerencia os PACs não vão deixar de existir, porque a gente entende que tem um legado aí, né, um pessoal aí de letramento digital que é mais lento de você implementar. Nós temos os interiores dos estados também, até hoje com dificuldade de conectividade, mas nós temos um projeto... É uma necessidade, né? Temos um projeto de levar esses serviços digitais também para os interiores do estado também. A SEAD, ela tem, dentro da pertinência no decreto, na verdade, dela de competência, ela tem a modernização e o governo digital do estado, então por isso que nós vamos capitanear, para justamente aí, obviamente, ter mais celeridade aí, assim, o objetivo principal é trazer mais serviço para o cidadão e serviço de qualidade. Secretário, eu quero lhe agradecer por ter vindo aqui ao Real Time, é um prazer recebê-lo. A última vez acho que a gente conversou foi de forma digital, agora o senhor está aqui porque foi no período da pandemia. Obrigado mesmo por ter vindo aqui ao Real Time 1, trazer boas notícias de perspectivas interessantes para o futuro. Uma frase que marcou aqui foi o exemplo da modernização promove mais entrega. Isso acho que é a forma de a gente fechar essa entrevista. Obrigado mesmo. Não, eu que agradeço, na verdade, complementando a sua frase que você anotou aí, a modernização ela inclui, né? Ela é inclusiva. Então, assim, é por isso que a nossa preocupação de manter um PAC é para que ela não exclua absolutamente ninguém. Ela tem que trazer todo mundo e o serviço tem que chegar para todo mundo. Eu agradeço a oportunidade. A parte da área MEI, eu sempre digo que gosto de usar essa metáfora que eu digo que nós carregamos o piano para alguém tocar, geralmente, né? E aí se o concerto sai positivo, o louro é de quem tocou. Se deu algum problema, a gente teve um problema no transporte do piano, né? Então a administração geralmente leva aí a carga e a culpa de muita coisa, mas nós evoluímos muito, né? Obviamente com a confiança e a ajuda do governador Wilson Lima, isso aí vamos evoluir muito mais, a gente tem certeza disso, e vamos deixar aí um governo muito mais efetivo, muito mais moderno, né? E muito mais eficaz aí para a população amazonense. Obrigado mesmo. E obrigado a você, internauta. Curta, comente, compartilhe e inscreva-se em nosso canal no YouTube, é o RT1 Play. Até uma próxima oportunidade.